Parte 2. O processo de renovação da mente, edificando sobre a rocha, com os sinais inconfundíveis da morte se aproximando. Sir Walter Scott repousa na cama, enfraquecido pelo esforço de sobreviver. Milhares de livros cobrem as paredes do quarto. Foi um homem muito inteligente e culto. Bem devagar, vira a cabeça e murmura: tragam o livro. Que livro? Pergunta um parente sobressaltado, olhando para as estantes abarrotadas de livros de todos os tipos. O livro, a Bíblia, responde Sir Walter. Só existe um livro. No decorrer dos séculos, os cristãos aprenderam que não existe outro livro, além da Bíblia, no qual encontrar respostas para as questões mais importantes da vida, desde o princípio da igreja. No Novo Testamento, sabemos que, dia após dia, os crentes perseveravam no estudo e aplicação da verdade de Deus. Atos 2 versículo 42. A Bíblia tornou-se manual de instruções para suas vidas. Será que ela ainda continua sendo valorizada por aqueles que afirmam ter a Jesus como Salvador? Fonte de informação. Pesquisas são feitas nesse sentido tanto pela mídia quanto por organizações cristãs. Os resultados parecem coerentes, embora a Bíblia ainda ocupe o primeiro lugar nas listas de livros mais vendidos. Não é tão lida assim, nem por cristãos. Estudos recentes sugerem que pouco mais de 10% dos americanos leem a Bíblia diariamente. Você pode dizer: isso não me surpreende. A maioria das pessoas entrevistadas não era crente. No entanto, as pesquisas que se concentram naqueles que se dizem nascidos de novo não são mais animadoras. Apenas 18% dos cristãos afirmam abrir suas Bíblias todos os dias, e cerca de 23% ocupam o extremo oposto da questão, pois nunca abrem suas Bíblias. Mas então, de onde aqueles que afirmam conhecer a Cristo tiram a informação necessária para viver? Qual sua fonte de resposta para os diversos problemas da vida? A Bíblia continua sendo relevante para quem vive em uma época como a nossa. Hoje se tornou uma relíquia do passado, uma lição da história. A igreja que tem o privilégio de servir possui uma herança rica e bastante antiga. 7 dos pioneiros que percorreram a trilha do Oregon reuniram-se em uma cabana de madeira ao sul do Vale de Willamette, em 1º de julho de 1852. Tinham como objetivo fundar a primeira igreja da região e criar um local onde pudessem adorar, crescer e servir. Naquele dia tão remoto, abriram a Bíblia, leram e comprometeram-se a seguir seus preceitos. Quase 150 anos mais tarde, a primeira igreja batista de Eugênia ainda continua edificada sobre a palavra fiel e infalível de Deus. Tudo mais mudou. Não sobrou nenhum de seus membros fundadores. Já ocupou diversos edifícios, e o endereço não é mais o mesmo, nem as pessoas que a frequentam. A programação é diferente, e diversos ministros atuais pouco têm a ver com aqueles anteriores à Guerra Civil. Mas a palavra de Deus não muda nunca, e nós, como igreja, professamos exatamente a mesma fé daquela época. Aliás, a Bíblia é utilizada pelos pioneiros na fundação da igreja, mantida dentro de uma estante de vidro em nossa biblioteca, onde qualquer um pode vê-la. Lembra-nos de nossas raízes, ao mesmo tempo que descreve nosso futuro, algo duradouro, em um mundo que está sempre mudando. É reconfortante saber que as verdades e promessas da palavra de Deus permanecerão sempre as mesmas. Foi essa a ideia que o profeta quis transmitir em Isaías 40 versículos 6 a 8. Toda carne é erva, e toda sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías primeiro descreveu a permanência da palavra, e afirmou que a carne é temporária como a erva e as flores ao nosso redor. Anos atrás, depois que a minha esposa Linda e eu nos mudamos para uma nova casa em Oakland, Califórnia, houve um sério período de seca. Alguns dizem que foi pior em 100 anos. Cada pessoa podia usar no máximo cerca de 130 litros de água por dia, de forma que tomávamos o maior cuidado para não desperdiçar o líquido precioso. Por exemplo, assim que começou o racionamento, parei de regar o gramado na frente da casa. Em pouco tempo o jardim mais parecia um pátio de concreto. Nosso vizinho, contudo, continuou regando seu gramado, pois queria manter vivas as raízes das plantas. Quando as chuvas finalmente retornaram, seu jardim logo estava verde e exuberante. Entretanto, o nosso jamais recuperou-se. Seca-se a erva, e caem as flores, disse Isaías. Palavras de certa forma incômodas, pois o profeta fez questão de deixar claro que não passamos de ervas. Por isso, também somos temporários e um dia secaremos e morreremos. A comparação de Isaías é igualmente clara, embora a carne seja transitória como a erva. Por outro lado, a palavra de Deus é permanente. Ela subsiste eternamente, pelos séculos afora. Desde a primeira vez que Deus revelou seus propósitos através da Bíblia, homens e nações seguramente passaram, filosofias fracassaram, intelectos foram subjugados pela senilidade, sistemas religiosos brotaram e caíram. Mas uma coisa tem permanecido constante: a palavra de Deus. Na tentativa de invalidar a Bíblia, arqueólogos desenterram civilizações muito esquecidas, apenas para encontrar artefatos empoeirados que revelam a veracidade da imutável palavra de Deus. Jesus confirmou o caráter eterno das Escrituras ao dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13 versículo 31. Pedro enfatizou a mesma verdade ao citar Isaías 40 em seguida, aplicou a realidade, dizendo: e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1 versículo 23 a 25. Ele deixava claro que a palavra eterna inclui tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Missão: se a palavra de Deus é eterna, então com certeza tem uma missão a cumprir. Isaías descreve o propósito da Bíblia ao citar o próprio Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55 versículo 8-11. A palavra de Deus nunca volta vazia, sempre cumpre seu propósito. Deus a envia para salvar e quando retorna, traz um novo crente, envia para fortalecer os cristãos, e os mesmos são renovados e encorajados. A mensagem contida na Bíblia transforma as pessoas e estimula o compromisso e, até mesmo, o arrependimento. Ela sempre cumpre sua missão, mas existem pessoas que leem a Bíblia e não creem. Você pode questionar, como também há cristãos que não se sentem encorajados, nem são transformados, depois de ler a palavra. O problema, no entanto, não está na palavra, mas em quem a ouve. Permita-me explicar. Um médico faz o diagnóstico de uma enfermidade rara e lhe informa que só existe um medicamento eficaz. Em seguida, entrega-lhe uma receita para aviar. Se não seguir seus conselhos, a enfermidade permanecerá inalterada. Portanto, se não melhorar, a culpa não será do médico nem do remédio, mas sua.
sua, porque se recusou a dar atenção à advertência do profissional habilitado para isso. O mesmo vale para a Bíblia. Se não a colocamos em prática, as mudanças não acontecem. Se levada a sério e obedecida, a palavra de Deus sempre cumpre seu propósito e age em nosso benefício. Lembra do que Paulo disse a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 a 17. A palavra de Deus nos completa e é proveitosa para todas as áreas da nossa vida. Logo, devemos priorizá-la. Em primeiro lugar, alguns conceitos equivocados serão esclarecidos se reconhecermos essas três verdades. 1. Palavra não foi dada apenas para fomentar discussões, mas para ser obedecida. É possível participar de um grupo de estudos bíblicos e debater sobre o filho pródigo e, ainda assim, continuar em um país distante, alimentando-se de restos por ter uma vida desperdiçada. Ou citar um versículo sobre amor e guardar ressentimentos, tratando os outros com desprezo. Pode-se ler Filipenses 2, versículo 3 a 4 com toda a piedade, e aprender sobre a necessidade de considerar os outros superiores a si mesmo, e seguir em busca de interesses egoístas. 2. A palavra não foi dada apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas para ser obedecida. Pode-se conhecer as verdades bíblicas em detalhes, sem jamais experimentá-las. Há quem consiga discorrer sobre inúmeras informações contidas na Bíblia, sem que nenhuma delas faça parte de sua vida. 3. A palavra não foi dada apenas para elevar os ânimos, mas outra vez, para ser obedecida. Alguém pode dizer: leio a Bíblia porque me faz sentir bem. Outro vai de igreja em igreja esperando encontrar um novo estímulo espiritual. O anseio por experiências emocionais sem obediência não é exclusividade do nosso tempo. Veja quais foram as palavras de Deus a Ezequiel: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, pego-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração cega a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vieres tu, eis que está para vir, então, saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel 33, versículo 30 a 33. A palavra deve ser prioridade em nossas vidas. Por isso Tiago diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1, versículo 22. Tudo necessário para a piedade. Se queremos experimentar renovação em nossas vidas, precisamos buscar as informações fornecidas por Deus em sua palavra. Existem muitas fontes de informação, porém só uma apropriada para a transformação. Quando eu era criança, costumava ver meu pai voltar do trabalho e imediatamente sair de barco para pescar no lago em frente à nossa casa. Não raro ele voltava com alguns peixes, limpava-os e mamãe os preparava para o jantar. Papai seguia sempre o mesmo padrão. Abria alguns jornais velhos sobre uma mesa do quintal, limpava os peixes, embrulhava o lixo e jogava fora. Durante anos pensei que assinássemos o jornal apenas para embrulhar os restos dos peixes. Hoje sei que não era bem assim. Na verdade, leio o jornal todas as manhãs. Nele encontro as últimas notícias. No dia seguinte, porém, só serve de invólucro para o lixo. A palavra de Deus, por outro lado, nunca envelhece. Continua tão pertinente hoje quanto na época em que foi transmitida a Moisés, Isaías, o apóstolo Paulo e outros servos que ajudaram a escrevê-la. Ela é um ingrediente indispensável na renovação da sua mente e transformação da sua vida. Tudo que você e eu precisamos para a vida e a piedade encontra-se no pleno conhecimento de Deus. Ele só se deixa conhecer inteiramente através de sua palavra, a Bíblia. Vivendo em constante dependência, o evangelista Whitney Moody certa vez explicou que o homem não consegue se munir de graça suficiente para o futuro, mais do que consegue comer de uma só vez o bastante para 6 meses, ou encher os pulmões de ar necessário para uma semana. Devemos tirar do estoque ilimitado da graça de Deus, conforme a nossa necessidade de cada dia. Não basta encher os pulmões de ar, temos de respirar. Da mesma forma, precisamos da palavra de Deus para nos sustentar diariamente. Nenhuma outra fonte de informação nos traz a renovação e transformação verdadeiras. As opiniões e conselhos que recebemos do mundo à nossa volta mudam sempre, ou se tornam desatualizadas e irrelevantes. Pior ainda, as pessoas em condições de compartilhar seus pontos de vista e conselhos não conseguem nem concordar entre si. Por outro lado, John Murray escreveu: não existe situação em que sejamos colocados, nenhuma demanda que surja, para a qual as escrituras, como depositárias da multiforme sabedoria de Deus, não sejam adequadas e suficientes, liberando o poder da palavra de Deus. Se assim, como podemos reprogramar o nosso pensar de acordo com a palavra de Deus? Há um método simples de interação com a Bíblia que gostaria de descrever, em breves palavras, para você, em uma terminologia mais formal. Esse sistema é conhecido como método de estudo indutivo. Observação. Primeiro, você precisa descobrir o que Deus diz acerca do assunto de seu interesse. Isso se chama observação. Digamos que seu problema seja o desânimo. Você decide ler uma passagem da Bíblia que trate desse sentimento. Durante a observação, deve-se tomar o cuidado de não interpretar o texto bíblico, mas permita que as escrituras falem por si mesmas. Depois de ler a passagem 2 ou 3 vezes, anote os fatos básicos. Mesmo que, à primeira vista, pareçam sem importância, ao rever a lista de fatos, descobrirá que a palavra de Deus está lhe falando ao coração. Também será interessante conferir passagens relacionais. Uma concordância bíblica seria bastante útil nesse momento. Procure sinônimos relacionados com desânimo, talvez seu oposto, ânimo. Fazendo assim, você estabelecerá uma referência cruzada de passagens paralelas sobre o assunto em questão. Leia cada passagem diversas vezes, e enquanto observa, limite-se a tentar reunir informações básicas fornecidas por Deus sobre o tema. Interpretação. O segundo passo é a interpretação. Observar é reunir informação. Interpretar é descobrir o significado. Primeiro, leia o livro ou capítulo onde o versículo se encontra. Procure descobrir quem o escreveu e por quê. Ore para que o Espírito Santo lhe dê entendimento e abra sua mente para esta verdade. Em seguida, deixe que a Bíblia explique a própria Bíblia, usando referências paralelas. É impressionante notar como a palavra de Deus lança a luz sobre si mesma. Depois disso, se necessário, recorra também aos comentários bíblicos. Aplicação. O terceiro passo é a aplicação. O que a palavra de Deus está me pedindo para fazer? De que maneira os princípios que aprendi se enquadram em minha vida? Ao darmos esse último passo, experimentamos o poder de mudar vidas através das Escrituras. É aconselhável utilizar o método indutivo ao estudá-la todos os dias, de forma a estabelecer um padrão de crescimento consistente. Sempre que ler uma passagem, faça as seguintes perguntas: o que ela diz? Observação. O que significa interpretação? O que está me pedindo?
pedindo para fazer. Aplicação. A contínua medida que levar adiante esse processo, o Espírito de Deus o conduzirá a uma emocionante descoberta da verdade e do significado que ela tem para a sua vida. Você pode começar agora mesmo. Talvez haja uma área em sua vida com a qual vem lutando. Após ler os capítulos precedentes deste livro, tem procurado levar seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Agora, porém, quer aprender a pensar de maneira diferente sobre o problema e ser renovado. Antes de avançar para o passo seguinte, pare um pouco e medite nos princípios divinos concernentes ao seu interesse. Por exemplo, se o problema for preocupação, use sua concordância para encontrar mais passagens bíblicas que tratem do assunto. Ou de ansiedade. Durante alguns dias, servindo-se do método de estudo indutivo, releia todas as passagens com muita atenção e descubra os princípios de Deus para superar o problema da preocupação. Dê uma chance para saturar sua mente dessa verdade e reorganizar seus pensamentos. Agindo assim, você estará reprogramando seu modo de pensar com base na palavra eterna de Deus e fazendo uso da fonte específica que ele lhe deu para renovar a mente, sua informação. Leia as instruções. Como você reage quando abre a caixa de um produto eletrônico qualquer? Pega o manual de instruções e se depara com uma frase do tipo: antes de ligar, siga atentamente as instruções a seguir ou seu aparelho não funcionará corretamente. Eu sinto um frio na espinha. Não sei quanto a você, mas para mim, essas palavras advertem que estou prestes a passar uma ou duas das piores horas da minha vida. Alguns manuais são tão complexos ou vagos que fico frustrado por não ter feito um curso técnico de no mínimo 2 anos antes de lançar-me na empreitada de tentar decifrá-los. Em ocasiões como essa, a primeira coisa que faço é espalhar todas as peças que encontro na caixa em cima de uma mesa ou no chão. Em seguida, tento encaixar umas às outras sem recorrer ao manual. Não deve ser tão complicado assim, penso eu. No entanto, depois de algumas tentativas frustradas, procurando descobrir como prender as peças A e B antes de fixá-las na C, atinjo o ponto máximo da exasperação e saio em busca do manual. Por fim, seguindo com todo cuidado as instruções fornecidas pelo fabricante, começo a acreditar que serei capaz de fazer funcionar meu aparelho. Deus, o nosso Criador, escreveu as instruções para a vida. Seu manual chama-se Bíblia e contém todos os passos tanto para a montagem quanto para a operação. Você está disposto a estudar suas instruções? Em caso afirmativo, saiba que à sua frente estão não só horas alegres e recompensadoras, como também a certeza de ter dado o primeiro passo na viagem rumo à continuamente renovada. Oração. Obrigado, Pai, por me conceder sua infalível fonte de informação. Por favor, lembre-me de buscar sua palavra todos os dias, a fim de que possa estudar seus princípios para a vida. Que o Espírito Santo continue me ajudando a agir cada vez mais em obediência à sua vontade. Ora em nome de Jesus. Amém. Memorização. Quando nosso filho tinha apenas 3 anos de idade, começamos a orar para que Deus lhe desse o privilégio de frequentar uma escola cristã. Logo que começou a cursar o jardim de infância, fomos transferidos para pastorear uma igreja a mais de 3.000 quilômetros de distância. Mal nos instaláramos na casa nova, descobrimos que havia uma excelente escola cristã ali perto. É desnecessário dizer que nossos corações ficaram transbordando de gratidão ao Senhor. Costumava ser responsabilidade minha levar nosso filho e mais 3 crianças pequenas à escola. Às vezes tive dificuldade para acompanhar a conversa. Quase sempre girava em torno da última aventura do Ultraman. Nunca assistia ao programa, mas conhecia cada movimento dele. As crianças se achavam na obrigação de me manter bem informado. Uma manhã em particular, durante essa rotina banal, meu mau humor se fez presente, sem nenhum motivo. A conversa sobre o Ultraman serviu de combustível para aumentá-lo. De repente, um dos meninos voltou-se para o irmão e disse: "Você decorou seu versículo?" "Claro", respondeu o garoto. "Bem, então diga qual é." E o menino recitou o versículo daquela semana. Meu filho fez a mesma coisa, e logo todos no carro procediam da mesma forma. Fiquei a ponto de explodir. Não tinha um versículo para recitar. Durante anos que eu tive o hábito de decorar versículos. Nos últimos tempos, porém, passar a ler a Bíblia sem reter seu conteúdo. Quando chegamos à escola e os meninos desceram do carro, fiquei um tempo sentado, pensando no que acabara de acontecer. Aquelas crianças tinham mais versículos frescos da memória do que eu. Minhas emoções eram conflitantes. Apesar da alegria de vê-las ocupando suas mentes com as escrituras, sentia-me desapontado comigo mesmo, pois percebi que precisava encher meu coração e mente de uma nova porção da palavra de Deus. Aquele incidente acontecera para que eu voltasse ao antigo hábito de memorizar versículos. A1754942. Essas letras e números não devem significar nada para você. Entretanto, mudaram drasticamente 3 anos da minha vida. Formavam meu número de identificação quando me alistei no exército, há quase 40 anos. Hoje, tanto tempo depois, ainda me vem à mente com a mesma rapidez da época em que tive de decorá-los. Todos têm a capacidade de registrar coisas na memória. Com grande frequência ouço amigos cristãos lamentarem o fato de não conseguirem decorar versículos bíblicos. No entanto, sei que alguns deles são capazes de dizer o nome e posição de todos os jogadores do seu time. Outros conhecem detalhes pouco comuns dos atores prediletos. E quase todos guardam na memória o número do RG, a placa do carro e diversos números telefônicos. Se pensar bem, você também se maravilhará com tudo o que conseguimos lembrar sem grande esforço. Por exemplo, ainda me lembro de um incidente que aconteceu quando estava na primeira série do colegial. Na minha escola havia um horário para estudo a sós. Uma completa perda de tempo, na minha opinião. Durante um desses períodos, uma colega inclinou-se sobre minha mesa e disse: "Quer ouvir uma piada?" Sabendo que ele não era crente, achei melhor dizer não, contra minha vontade. Porém, ele seguiu em frente e contou uma piada absolutamente sacrílega envolvendo a história da Páscoa. Até hoje lembro do que eu vi, pois aquele colega teve a capacidade de desenhar imagens em minha mente com sua piada sem graça. Não é estranho o fato de a mente reter pensamentos nada edificantes, embora tenhamos dificuldades para lembrar aquilo que consideramos excelente, sem dúvida nenhuma. A memorização faz parte da renovação da mente e é uma ferramenta essencial que nos ajuda em nossa luta constante contra o pecado. Deus sabe como é importante termos sua palavra gravada em nossas mentes, por intermédio de Moisés. Ele orientou Israel: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Onde Deus quer que sua palavra esteja, nos umbrais das portas da sua casa, pois seus vizinhos devem conhecer a sua condição de cristão. Claro, colocá-la no umbral da porta significa mais do que pendurar um simples símbolo de peixe ou cruz em lugar visível. Às vezes, sigo pessoas com símbolos de peixe ou adesivos cristãos nos carros e o modo como dirigem é tudo menos um testemunho da graça de Deus. A demonstração pública da nossa fé não é questão de símbolos ou mensagens exteriores. O Senhor pede que vivamos nossa fé cristã perante os vizinhos,
colegas de trabalho e até companheiros de viagem. E acima de tudo, de acordo com o versículo 6, que sua palavra esteja em nosso coração. Isso implica memorização. Você pode ler a palavra de Deus e esquecer-se de suas verdades. O simples fato de lê-la não é necessariamente garantia de que vamos lembrar dela. A melhor maneira de reter a verdade divina é através da memorização. Poder transformador. Seu testemunho cristão é tão notório a ponto de as pessoas perguntarem o que você tem de diferente. Não seria emocionante se os membros da sua família, ou os colegas de escola ou do trabalho, lhe fizessem essa pergunta, criando uma oportunidade para você compartilhar sua fé? Você então responderia: a palavra de Deus faz toda a diferença na minha vida. Quando a palavra está verdadeiramente arraigada em você, sua vida muda. E essa mudança será evidente aos outros. Existe um tremendo potencial para a verdadeira transformação, pronto para se manifestar tão logo interiorizemos as Escrituras. Em Salmo 119, versículo 9, há a confirmação dessas palavras, quando o salmista pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? A resposta: observando conforme a tua palavra. O termo conforme é de extrema importância, quer dizer a luz de uma obediência a como manter minha vida pura, vivendo à luz da palavra perfeita e imutável de Deus, não conforme o conselho, as opiniões ou sabedoria de seres transitórios, como um psicólogo, um cientista ou mesmo um amigo. O próprio Jesus declarou essa verdade em João 15, versículo 3, afirmando que estamos limpos pela sua palavra. O termo limpo, no texto original grego é catarsis, que tem a ver com purificar, livrar de impurezas. Quando a palavra de Deus penetrar sua mente, varrerá para longe a confusão e o lixo do mundo. Ela pode purificar nossos corações e mentes à medida que obedecemos às suas ordens. Também nos ajuda, fornecendo respostas às perguntas que todos nós fazemos, tais como: o que fazer para ser feliz? De acordo com Salmo 119, versículo 14, você encontrará mais prazer nas Escrituras que em todas as riquezas deste mundo. Algumas pessoas ficam imaginando como vencer a depressão. Em Salmo 119, versículo 25, lemos: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Você se preocupa com a direção da sua vida? Encontramos a resposta em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Benefícios da memorização. Existem recompensas tremendas à disposição de quem estiver pronto para interiorizar a palavra de Deus. Armazená-la em nossa mente ajuda no processo de buscar ao Senhor. O objetivo principal da vida do crente em Isaías 55, versículo 1 a 6. O profeta está perguntando: você tem fome ou sede? Porque trabalha tanto todos os dias e gasta o salário em coisas que não satisfazem. Busque a Deus enquanto ainda se pode achá-lo. Isaías está chamando nossa atenção para o fato de que, se o crente não busca a Deus, nada nem ninguém conseguirá satisfazê-lo. O meio para buscá-lo é através da sua palavra. E a parte que mais necessita dela é a sua mente. Estimular a mente com as Escrituras o impedirá de se distanciar de Deus. O salmista conhecia sua própria tendência a se desviar do caminho. Ao mesmo tempo, estava convencido de que a palavra de Deus o levaria de volta. Na primeira página da Bíblia de um famoso pregador, havia a seguinte declaração escrita: este livro manterá longe do pecado, ou o pecado manterá longe deste livro. Vamos tentar reconhecer a estratégia da oposição. No plano número 1, Satanás quer mantê-lo bem longe das Escrituras. Como se pode ver em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, ele deseja construir fortalezas em sua mente para impedir a entrada do conhecimento de Deus. No entanto, se você ler as Escrituras, então o plano número 2 entra em ação. Satanás tenta fazer com que você esqueça o que leu. A melhor defesa contra essa tática é não apenas ler, como também memorizá-la, palavra, deixando-a criar raízes em seu coração. Agindo assim, ele perde o poder sobre você e seu modo de pensar, como saturar-se da palavra de Deus. Vamos procurar a resposta para isso em Salmo 119, versículo 11, uma frase por vez. Escondi a tua palavra. Como vimos no capítulo anterior, só a palavra de Deus nos satisfaz. No meu coração, temos uma opção: ou escolhemos nos lembrar a palavra, ou esquecê-la. Lembrar é coisa que ninguém pode fazer em nosso lugar. Talvez você passe a vida inteira ouvindo pregações, mas se não ativar a vontade de lembrar, memorizar, ela não terá o efeito pretendido por Deus em sua vida. Muitas passagens das Escrituras nos advertem contra os perigos do esquecimento. O Salmo 106 descreve como Israel vivia se esquecendo de Deus e de suas muitas misericórdias. O Senhor abençoou o povo de Israel, mas eles cedo se esqueceram das suas obras. Não esperavam seu conselho. Deus disse a Moisés que a tendência seria de esquecer seus mandamentos e decretos, desafiando tanto Moisés quanto o povo a se lembrar de tudo, a fim de receber as bênçãos prometidas, como Tiago, no versículo 24, nos alerta. É possível contemplarmos a palavra de Deus para então seguir em frente, esquecendo-nos do que lemos. Portanto, há um desafio muito nítido de que devemos nos lembrar da palavra. Quando o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, referia-se, na verdade, a guardá-la. Escondê-la no coração é preservá-la como um tesouro. Trate-a como bem mais valioso, colocando-o no centro do seu pensamento. Assim, sempre que necessário, estará a seu alcance. Lembre-se, seu coração é o centro daquilo que o define como pessoa. Você deve escondê-la no centro do seu ser, lugar onde você raciocina, pensa e determina suas atitudes. Em seguida, o salmista revela a incrível recompensa de memorizá-la, dizendo a Deus que age assim para eu não pecar contra ti. Quando a palavra fixa residência em sua mente, torna-se parte essencial de quem você é. Se escondê-la no coração, terá um recurso contra o pecado, como veremos mais à frente. Do contrário, estará fadado a se decepcionar e pecar. Residindo em sua mente e coração, a palavra ergue uma barreira contra as atitudes e pensamentos pecaminosos. Se guardar as Escrituras na mente, terá como recuperá-las quando necessário. Digamos, por exemplo, que esteja viajando por uma rodovia e um motorista imprudente corta seu caminho. Você pisa no freio, a lata de um refrigerante que segurava escapa da sua mão e cai no assoalho do carro. Neste momento de fúria ao volante, a tentação de pagar na mesma moeda lhe vem à mente. Nesse instante, a que você recorrerá para neutralizar esse impulso? Não adianta olhar para as placas à margem da pista, nem procurar alguma coisa que possa ajudá-lo no porta-luvas. Ali dentro você só aguarda um guia da cidade e mapas rodoviários. Tampouco poderá abrir sua Bíblia, sob pena de acabar fazendo uma visita inesperada ao pasto de alguma fazenda. A solução é tê-la plantada em seu coração previamente, no momento em que outro motorista lhe cortar a frente. Se tiver Efésios 4, versículo 26 gravado na memória, Deus o fará lembrar do famoso: irai-vos e não
piqueis. Digamos que está na sala de espera de um consultório médico e, de repente, a ideia de ouvir um terrível diagnóstico de sua doença o apavora. Na mesinha cantinho esquerda de sua cadeira há uma cópia da revista Time. À direita, uma revista feminina. Você sabe que as duas são ótimas, mas sabe também que nenhuma delas lhe servirá de conforto nesse momento. Algo que as escrituras podem lhe oferecer muito bem, com o auxílio do Espírito Santo. Você lembrará da promessa em 2 Timóteo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Antes de aplicarmos a palavra de Deus às situações da nossa vida, temos de armazená-la na memória, pronta para voltar ao consciente quando houver necessidade. Lembre-se, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículo 26. O Espírito nos fará lembrar daquilo que memorizamos no momento em que for mais necessário. Cristãos que sobreviveram a circunstâncias de extrema dificuldade declaram que a memorização da Bíblia os ajudou a superá-las. Lembro-me de ouvir alguns prisioneiros de guerra descrevendo como a palavra de Deus literalmente os manteve afastados da insanidade enquanto ocupavam celas frias, escuras e imundas. Nenhum desses homens recebeu permissão para ter consigo uma Bíblia, de forma que só puderam contar com os versículos memorizados anteriormente. Você tem grandes porções das Escrituras armazenadas em seu coração para os momentos em que não puder contar com a palavra escrita, pois agora é o momento de começar a encher sua mente com a única fonte infalível de informação, a Bíblia. Esse foi o desafio lançado por Paulo ao dizer: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Colossenses 3, versículo 16. Hoje encontramos diversas versões da Bíblia à nossa disposição. Escolha aquela que mais lhe agradar para o processo de memorização. Tome o cuidado de optar por uma versão que lhe seja compreensível, e então decore passagens bíblicas relevantes para as circunstâncias de sua vida, como lembrar-se da verdade de Deus. Existem várias maneiras de memorizar informações. Uma delas, a mais comum, consiste em decorar mecanicamente. Implica repetir várias vezes o versículo até conseguir dizê-lo de forma automática. Quando jovens, é assim que aprendemos a tabuada. Para decorar mecanicamente um versículo, você precisa relê-lo de vez em quando e recitá-lo em voz alta. Tenha sempre pequenos bilhetes contendo versículos das Escrituras, e procure lê-los sempre que possível. Programe o alarme do relógio de pulso para disparar a cada hora, verificando então se está progredindo como gostaria. A desvantagem desse método é que, às vezes, as palavras que estamos guardando na memória não têm qualquer ligação com o nosso modo de viver. Portanto, aquilo que se decora mecanicamente será esquecido com facilidade se não tivermos o cuidado de rever o conteúdo vez por outra. Outra maneira de se memorizar versículos da Bíblia é pela associação. Esse método parece trazer grandes vantagens. O professor Jerry Lucas escreveu um livro chamado Reagir, Set, Remember, preparar, apontar, lembrar. Graças a diferentes tipos de técnicas associativas sugeridas por ele, conseguimos nos lembrar de capítulos e até livros inteiros. A maioria de nós não tem memória fotográfica, se é que isso existe, mas somos capazes de reter imagens mentais. Jerry Lucas diz o seguinte: nunca conheci ninguém que tivesse memória fotográfica, embora muita gente acredite em tal habilidade. A verdade não é bem assim. Se tivesse memória fotográfica, seria capaz de passar os olhos por uma página ou várias de material impresso e retê-la como é uma fotografia. Mais tarde, conseguiria recriar essas páginas impressas na mente e ler a informação como se estivessem bem à minha frente. Não posso fazer isso, como também nunca conheci ninguém que pudesse. Tenho sim o que chamo de mente fotográfica, ou seja, consigo formar imagens mentais de pessoas e objetos. Mas você pode fazer a mesma coisa. Todo ser humano tem essa habilidade quando nos achamos incapazes de memorizar as Escrituras. Precisamos nos lembrar da excelente ilustração usada por Jerry Lucas. É como se houvesse uma câmera em sua mente, conectada a um enorme computador. Toda vez que você pensa em um objeto, o computador faz com que a câmera tire uma cópia desse objeto e o projete em uma tela mental. Funciona automaticamente. É um dom que Deus deu a todos nós. Parece que nos lembramos melhor das coisas quando usados o método associativo. Se nos dão instruções para chegarmos a determinado endereço, e elas se constituem apenas em um monte de nomes de ruas e números de prédios, é pouco provável que nos lembremos de todos. No entanto, se alguém nos diz: vire à esquerda após a mecânica pintada de vermelho, depois à direita na caixa d'água, procura uma casa azul com detalhes em laranja, com certeza chegaremos a nosso destino quase sem dificuldades. Isso porque agora temos imagens visuais impressas na mente. Associar um objeto ou imagem visual a determinada informação é um modo prático de torná-la fácil de ser recuperada. Um método de memorização muito útil é usar a música como veículo para as palavras. Versículos musicados, por exemplo, são fáceis de lembrar porque as palavras estão associadas a uma melodia. Existem vários cânticos desse tipo disponíveis, mas se você tiver alguma habilidade musical, componha suas próprias canções para acompanhar os versículos que deseja decorar. E não se preocupe com a afinação. Esse cântico foi feito para a memória, não para ser entoado perante a crítica especializada. Às vezes um acróstico também ajuda. Quando eu era criança, nas aulas de piano, meu professor me incentivava a decorar frases para lembrar de determinados acordes. Por exemplo, ela gosta bastante de fruta. Indicava as notas Mi, Sol, Si, Ré e Fá. Esse pequeno truque mnemônico foi suficiente para manter aquela informação fresca em minha memória até hoje. Em algumas passagens da Bíblia, o acróstico é a melhor técnica de memorização. Por exemplo, listas como a do fruto do Espírito são difíceis de guardar. No entanto, se você conseguir decorar a primeira letra de cada fruto, talvez tudo se torne menos complicado. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Galatas 5, versículo 22. O acróstico disso seria CGPLBBFMT, formando uma palavra qualquer com essas letras, como Cavipalobebofemate. Cria-se um dispositivo mental que auxilia a recitar quais são os frutos do Espírito. Também o costume de escrever o versículo ou passagem contribui para a memorização. De alguma forma, quando as palavras se transferem de uma página da Bíblia para um pedaço de papel, causam uma viva impressão no pensamento, e por isso ficam retidas com maior facilidade, maximizando a memorização. Procure memorizar no melhor momento para sua mente. Para alguns, a noite é o período mais conveniente. Acho que por isso Deus disse a Moisés para falar sobre suas palavras deitando-te e levantando-te. Com certeza ele queria que seu povo conversasse a respeito da palavra de forma a guardá-la na memória. Os minutos que antecedem o sono, ou logo depois do despertar, são excelentes para nos concentrarmos na verdade a ponto de permitir deixar sua marca em nossas mentes. Não tente memorizar as Escrituras quando estiver
encontraria maior dificuldade, e isso levaria ao desencorajamento. Tenha sempre consigo alguns cartões com versículos anotados, ou um Novo Testamento de bolso, de forma a poder consultá-lo de vez em quando e rever o que você está estudando, seja na sala de espera de um consultório, ou na fila do banco, ou no posto de gasolina. Aproveite esses minutos preciosos que, do contrário, serão desperdiçados. Você deve remir o tempo utilizando cada oportunidade para memorizar a palavra de Deus. Ficará surpreso ao descobrir que existe tempo suficiente para empregar dessa maneira proveitosa. Outro artifício muito bom é compartilhar sua experiência com alguém, assumindo o compromisso de mantê-la sempre atualizada quanto a seu progresso. Ou peça a um amigo para acompanhá-lo na empreitada de memorizar a palavra e esteja disposto a, de vez em quando, encontrar-se com ele para recitar um ao outro tudo o que já conseguiram reter na memória. Tenha cuidado, porém, de não transformar essa atividade em uma competição. Que seja um período de estímulo para guardar a palavra. O que importa não é a quantidade de versículos que você memorizou, mas se está escondendo a palavra no seu coração. Um versículo por mês é melhor que nada. Eu mesmo desenvolvi o hábito de memorizar a palavra de um modo pouco comum. Assim que terminei o colégio, alistei-me no exército. Fui transferido para a Alemanha poucos meses depois. Tive muita dificuldade para me adaptar. Foram vários problemas ao mesmo tempo. Desde solidão até uma tentação que parecia invencível. Sem saber ao certo como reagir, e ainda sem ter muitos amigos cristãos. Escrevi para meu pai nos Estados Unidos, pedindo conselhos. Com a resposta, ele me mandou, entre outras coisas, um método de memorização por tópicos. Pus-me a decorar a palavra de Deus como nunca. Hoje estou convencido de que aquela época marcou uma transformação em minha experiência cristã. À medida que memorizava com diligência a Bíblia, Deus se incumbiu de satisfazer minhas necessidades de forma maravilhosa. Ele produziu em mim uma mudança de mente que me beneficiou grandemente, a renovação da mente. Portanto, é mais do que o simples fato de coletar informações da palavra de Deus. Ela causa um impacto real em nossa vida, apenas quando obtemos suas informações e as memorizamos. Se cultivarmos o hábito regular de memorização da palavra, então poderemos contar com um tesouro de verdades e promessas ao qual recorrermos para satisfazer as necessidades do dia a dia. Deus nos presenteou com a capacidade de memorizar sua palavra. No entanto, devemos optar por escondê-la em nossos corações. Está disposto a dar esse importante passo rumo à mudança da sua mente e à transformação da sua vida? Por que não escolhe agora mesmo um versículo que tenha um significado especial em sua vida e começa a memorizá-lo? Basta decorar 2 versículos por semana e, ao final de um ano, você já terá mais de 100 para enfrentar quaisquer circunstâncias que apareçam. Versículos que determinarão a diferença entre vitória e derrota. Você gostaria de liberar o poder da palavra de Deus em sua vida? Para começar a fazê-lo neste exato momento, você só precisa de um versículo. Oração. Pai, ajude-me a encontrar tempo para memorizar sua palavra. Estou disposto, Senhor, pelo poder do seu Espírito, a começar hoje mesmo. Eu lhe agradeço pelo maravilhoso potencial que tenho de aprender e obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meditação. Deane sentou-se pouco à vontade em uma espreguiçadeira bastante confortável. As ideias mais desencontradas varriam-lhe o pensamento, até se esgotarem e começar tudo de novo, em um ciclo interminável, sem se dar conta do gesto. Batia com o lápis no bloco de notas à sua frente, o mesmo em que escreverá e riscar diversas colunas numéricas. A princípio, quando as contas começaram a se acumular, não lhes deu atenção, mas então veio o golpe que os abalou de verdade. Bill ficou desempregado. Parecia tão injusto depois de anos dedicados à empresa. Embora recebesse o seguro-desemprego, a renda familiar não estava sendo suficiente para cobrir todas as despesas. Como se não bastasse essa preocupação, o médico confirmou que o filho deles, Sean, tinha de fazer uma cirurgia. Não podia ser adiada sob pena de colocar minha vida em risco. Mas agora estavam sem plano de saúde e o custo com o hospital e tudo mais seria astronômico. Dan observou novamente aqueles números, somando o saldo da poupança ao da conta corrente e subtraindo as despesas mensais. Mais uma vez não deu certo. Sua mente repassou todas as opções enquanto ela começava a chorar. A cena que descrevia muito comum nesse mundo repleto de pressões, problemas de saúde, o desemprego inesperado e a diminuição da renda são ingredientes de horas estressantes para muitas pessoas. O pior de tudo, no entanto, é que essa mulher apreensiva está usando uma das habilidades que Deus lhe deu para produzir uma mente abarrotada de preocupações. Meditando em seus problemas, apenas consegue fixar-se em pensamentos que a martirizam. Pode-se dizer que ela apenas esteja expressando sua ansiedade, mas tudo começou com a meditação. O conteúdo da meditação transformou seus pensamentos em preocupação. Todos temos a capacidade de meditar em coisas boas ou más, e isso influenciará a maneira como lidaremos com as circunstâncias. A maior parte dos crentes, se fosse definir meditação, provavelmente falaria de gurus orientais sentados com as pernas cruzadas e olhos sem expressão, em silêncio. De certa forma, esse é um retrato fiel de algo que se pretende passar por meditação, difundido por místicos hindus que se dizem não religiosos. Ou talvez alguém pense em meditação transcendental Mato Grosso, muito popular durante uma determinada época, e ainda bastante usada em técnicas de relaxamento e programas de exercícios. Infelizmente, muitos que professam ser cristãos pouco conhecem da verdadeira meditação, e menos ainda apreciam-lhe os benefícios. O que é a meditação bíblica? Um bom começo é determinar o que a meditação não é. A meditação oriental exige um esvaziamento da mente. O praticante da meditação, ou meditador, usa um mantra, palavra ou cântico místico repetido sem parar até que todos os outros pensamentos tenham sido afastados da mente, para ajudar em sua busca por uma relação ou revelação, em geral de fonte indefinida. A advertência feita por Jesus na seguinte parábola deve ser levada em conta quando se analisa essa prática. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e, voltando, achar desocupada, varrida e adornada
nada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, versículo 43 a 45. Esvaziar a mente de todo pensamento racional é um conceito extremamente perigoso. Alguma coisa precisa preencher esse vazio. A técnica da nova era para se esvaziar a mente afirma ser capaz de produzir uma espécie de consciência purificada e uma unicidade com o absoluto. Tais promessas, no entanto, são enganosas, na melhor das hipóteses, e muito perigosas. Na pior, o meditador, em vez de encontrar o Deus do universo, descobre os deuses do submundo demoníaco, em contraste com a MT e outras formas não cristãs de concentração. Está a verdadeira meditação bíblica que preenche a mente com a verdade. O propósito de se saciar a mente com os pensamentos de Deus é não deixar espaço para ideias que venham de fontes mundanas. Alguns crentes se preocupam com a possibilidade das pessoas usarem a meditação como uma válvula de escape para a dor. Mas o objetivo da meditação não é ajudar ninguém a fugir da angústia de um divórcio, ou do dissabor de uma doença grave, escondendo-se em um mundo fantasioso. Pelo contrário, a verdadeira meditação nos ajuda a aplicar a verdade bíblica a circunstâncias difíceis ou estressantes. O objetivo não é a fuga, mas a capacidade de lutar. Algumas palavras descrevem a meditação cristã: refletir, ponderar até ruminar. Assim como a vaca primeiro engole a comida para mais tarde regurgitá-la e mastigá-la outra vez, também o crente, em seu momento de reflexão, alimenta a memória com a palavra de Deus e depois traz de volta ao seu consciente, quantas vezes forem necessárias. Cada nova mastigação produz ainda mais nutrientes para o sustento da vida espiritual. A meditação, portanto, nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar, de forma a obtermos maior revelação do seu significado e certificarmos de que aplicamos a nossas vidas diárias. J. Packer certa vez disse: meditar é despertar a mente, repensar e demorar-se sobre um assunto, aplicar a si próprio tudo que se sabe sobre a obra, os caminhos, os propósitos e as promessas de Deus. Um interessante contraste vem à tona quando analisamos a palavra muse, que se traduz como refletir em português. Musa é o nome dado a um deus grego que passava muito tempo sozinho, pensando. A estátua ou pensador é a concepção artística da concentração e absorção profundas, tanto em inglês como em português. A letra diante de um adjetivo nega-lhe o sentido original, no caso de musé. Porém, o acréscimo do acrianusé, que tem sentido próprio e significa divertir-se, remete, portanto, a coisas como esportes, jogos, televisão e uma série de outros artifícios usados pelo inimigo para evitar que os homens de Deus se concentrem no Deus do homem. Pare um instante e pense na seguinte declaração: quando meditamos, despendemos uma quantidade de energia mental considerável. Talvez até o corpo descanse enquanto isso, entretanto a mente se mantém ativa e concentrada. Mas quando estamos envolvidos com o divertimento, em geral acontece o contrário. Vegetamos durante horas à frente do televisor, sem pensar em quase nada. Quando o período de diversão acaba, pouco ou nada foi acrescentado a nossas vidas. A verdadeira meditação, ao contrário, tem efeitos de longo alcance sobre nós, tanto no campo mental quanto no físico, emocional e espiritual. Então, existe o problema de se meditar sobre a informação errada. Procure se lembrar de Deane, aflita com a situação financeira de sua família. A partir do momento que se deixou envolver pela preocupação, começou a meditar, só que nos problemas, seja o que for que nos ocupe os pensamentos. Esse é o foco da nossa meditação. Por conseguinte, nosso problema não consiste em compreender o que é meditação. O verdadeiro desafio é meditarmos nas coisas certas. Porque meditar, em um momento bastante crítico da história de Israel, Deus se dirigiu a Josué com as seguintes palavras: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Isaías 1, versículo 8. A ênfase, aqui, está na meditação como disciplina da mente, que transpõe a lacuna entre conhecimento e ação. Porque existem tantos cristãos instruídos, mas que não experimentam a verdade de Deus. Porque a verdade não criou raiz em seus corações, por meio da meditação. Deus quer que meditemos em seu livro dia e noite, para termos o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Várias promessas de bênçãos feitas por Deus estão diretamente relacionadas com esse proceder. Em Josué 1, versículo 8, Deus diz que a consequência da meditação é tanto a prosperidade quanto o sucesso. Não é isso que todos nós buscamos. O salmista afirma a mesma verdade ao dizer que, por causa da meditação, a pessoa prospera em tudo quanto fizer. Salmos 1, versículo 3. O que é prosperidade? Seria fama ou fortuna? De acordo com as escrituras, não. Muitas pessoas dotadas de fama e fortuna descobrem o mesmo que Salomão: pois engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. A verdadeira prosperidade, declarada pelo apóstolo Paulo, é a piedade com contentamento, que é grande ganho. Ele explicou a fonte desse contentamento ao desafiar Timóteo a persistir em meditar nas coisas de Deus. Muitos de nós se deixam cegar com facilidade pelas próprias expectativas, bem como pelas experiências do passado. Somos como uma menina que, saindo pela primeira vez da cidade grande, avista uma montanha imensa e exclama: olha, mamãe, que prédio alto. Ela presumiu que, para ser tão grande, só podia ser um prédio de apartamentos, única referência do seu mundo ainda tão limitado. Da mesma forma, temos a tendência de enxergar a prosperidade segundo o que nos foi sempre ensinado, através de lentes seculares. Mas é fundamental reconhecer que a real e melhor prosperidade vai muito além do plano material, e encontrar-se a nosso dispor por intermédio da meditação bíblica. De acordo com o Salmo 1, quando agimos ao contrário do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o resultado será uma vida vazia e insignificante. Aquilo que recebemos do mundo nos deixará como a moinha que o vento espalha. Por outro lado, quando meditamos na palavra de Deus, somos conduzidos a ações piedosas. A prosperidade é o sucesso, bem como o verdadeiro conhecimento espiritual. A meditação faz parte do crescimento e das bênçãos do cristão. Quem deve meditar? Será que a meditação está restrita a um grupo seleto de super santos, ou a pessoas dadas à contemplação? De acordo com a Bíblia, não. O Senhor chama todo o seu povo para meditar na lei, e estabelece esse proceder como condição de bênção. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo habitando dentro de si, e as Escrituras a seu dispor. Essa combinação coloca todo o necessário para a vida e a piedade a nosso alcance. A meditação é o método que Deus nos deu para acessarmos os poderosos recursos da palavra e do Espírito, e deles tirarmos sabedoria e orientação para a vida. Nenhum cristão pode ignorar a meditação e achar que experimentará a maturidade e o crescimento espiritual. Quando meditar, Josué e o salmista enfatizam
enfatizam que devemos meditar continuamente. Em Josué 1 versículo 8, há uma exortação para meditar na palavra de Deus dia e noite. E em Salmos 1 versículo 2 a mesma verdade se repete. Sem dúvida, esse é o padrão de vida dos escritores da Bíblia. Para eles, meditar era tão natural quanto respirar. Davi F. Wells fez a seguinte observação acerca dos profetas do Antigo Testamento. O Espírito que tornou eloquentes os profetas, antes de mais nada os fez pensativos. Principalmente nos últimos profetas, o Espírito primeiro os levou a ponderar em profundidade os caminhos de Deus e as fraquezas do homem. Só então, amadurecido esse processo de reflexão, eles estavam prontos para falar olhando para sua própria vida. Você reconhece esse tipo de perseverança para se meditar na palavra de Deus? Ou você se enquadra melhor na descrição de Malcolm Smith, que desafia nossas mentes desordenadas e estilos de vida confusos, ao dizer: nascemos em um mundo tumultuado, competitivo, e o silêncio interior parece uma miragem no horizonte das nossas mentes. Um clamor de voz ecoa de dentro de nós, tentando dirigir nossas ações. Levei meu cachorro para passear. Ele correu atrás de borboletas, recusando-se a dar atenção aos meus chamados. Rosnou para os coelhos, que foram mais rápidos e se esconderam em suas tocas, e latiu para os estranhos que passaram. Às vezes ficava para trás, investigando cada cheiro trazido pela brisa. Reconheci minha mente naquele cachorro brincalhão. Meus pensamentos correm atrás de toda a ideia passageira. Latem com raiva para todo mundo que lhes é superior em sabedoria ou parece invadir-lhes o território, e perseguem todo o desejo ilícito que os seduza. Silêncio e tranquilidade são as últimas artes de que minha mente tem qualquer conhecimento. Se pudéssemos contar e registrar os milhares de pensamentos e ideias que brincam com nossas mentes fartas, quantos seriam classificados como meditação bíblica? Mais uma vez, para citar Smith, meditar é esperar diante da palavra de Deus até que os ouvidos internos consigam ouvi-la, e sair para praticá-la até que todo um estilo de vida irradie os pensamentos de Deus. A vontade de Deus é que reflitamos sobre sua palavra dia e noite. Podemos dirigir nossos pensamentos às Escrituras quando acordamos, de madrugada, ou meditar em seus preceitos no trajeto de ônibus até o trabalho, ou na fila da padaria. Haverá momentos em que teremos de disciplinar especificamente nossos corpos e mentes para meditar em um lugar tranquilo, mas também devemos aproveitar os breves instantes em pleno horário de trabalho para meditar. De alguma maneira, temos de romper com a correria e a pressão por tempo suficiente para estabelecer um padrão de meditação, que inclua tanto as horas com menos afazeres sobre o monte, quanto os momentos disciplinados de reflexão, no burburinho da cidade, em que meditar. As Escrituras falam claramente sobre o conteúdo da nossa meditação. Usando a técnica do acróstico, a palavra Alcapa nos ajuda a lembrar dos elementos que devem estar presentes em nossa meditação. A Bíblia diz que devemos meditar nas obras de Deus, nos seus caminhos e em sua palavra. Para refletir nas obras de Deus, o crente precisa olhar à sua volta. Em Salmos 8 versículo 3 a 4, lemos que: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Em outras ocasiões, o salmista declarou: meditarei também em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. 12 Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. 13 A beleza das obras do Senhor serve de testemunho incontestável do caráter de um Deus criador. 14 Quando meditamos no desenho de um floco de neve, as cores de uma flor ou a estrutura fascinante do corpo humano, somos obrigados a reconhecer a complexidade e maestria da criação. Um Deus impressionante e poderoso, mas ainda assim, sensível, revela-se em seu universo. Em contraste com o crente que medita, o ímpio se recusa a reconhecer Deus em suas obras e, por ignorância, adora a criatura no lugar do Criador. Os caminhos de Deus também servem de alimento para a meditação. Lemos em Salmo 119 versículo 15: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Quando descobrimos nas Escrituras como ele trabalhou com as pessoas que por aqui passaram antes de nós, entendemos de que forma um Deus imutável lidará conosco. Vemos seus muitos atributos revelados, como santidade, bondade, justiça, misericórdia e amor. E quanto mais o conhecemos, melhor o servimos e obedecemos. Pedro afirma que qualquer necessidade que possamos vir a ter nessa vida será satisfeita no conhecimento de Deus. E à medida que meditamos em seus caminhos, esse conhecimento aumenta. A palavra de Deus é a fonte principal de informação para a meditação. O Salmo 119 repete várias vezes: eu meditarei nos teus estatutos, teus preceitos, teus testemunhos, tuas promessas e tudo mais em que consiste a palavra de Deus revelada. Isso deveria acontecer, até mesmo em circunstâncias negativas. Quando falam contra nós, tratam-nos com perversidade, como também em épocas agradáveis, porque amamos a sua lei. Ela deve ser nosso prazer em qualquer circunstância, e nossa companheira constante de noite e de dia. O soberbo medita em si mesmo, e o pessimista em seus problemas. O homem próspero, no entanto, medita nas obras, caminhos e palavra de um Deus soberano. O Novo Testamento, de igual modo, é bastante claro no que diz respeito ao conteúdo da meditação. Em Filipenses 4 versículo 8, Paulo descreve a informação da nossa meditação como coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Ele então nos desafia a descobrir algo excelente e digno de louvor, e torná-lo o alimento dos nossos pensamentos constantes. Por onde começo? Pode-se reconhecer a eficácia da meditação e, mesmo assim, não praticá-la. É evidente que Deus nos quer pessoas reflexivas, mas em geral, falta-nos a vontade para abraçar esse tipo de disciplina. Davi F. Wells comenta com grande perspicácia: parece haver um círculo vicioso nessa história. Não meditamos em Deus a menos que queiramos fazê-lo. Não queremos fazê-lo a menos que tenhamos o hábito de meditar em Deus. Não existe uma saída fácil desse círculo. O desejo por Deus não surge da noite para o dia, como a flor do deserto. Como a vida, ele é frágil em sua infância, como um recém-nascido. Precisa de cuidados, ser alimentado e treinado. A meditação leva ao desejo e o desejo estimula a meditação. A absoluta seriedade dessa busca, contudo, não pode ser minimizada. Com essas palavras em mente, voltamos à necessidade de dar o passo da obediência. Talvez não sintamos vontade de meditar, mas ela jamais surgirá a menos que optemos por dar esse passo. Resumindo, a iniciativa precisa partir de nós, independente dos nossos sentimentos. Passo a passo, vamos fazer uma revisão dos 3 primeiros passos para se renovar a mente. Se você tem problemas em determinada área da vida, sua primeira necessidade é de obter a informação correta da palavra de Deus, relacionada à sua dificuldade. Depois você deve memorizar a informação e usá-la como combustível para sua meditação. Se, por exemplo, você se preocupa demais, talvez seja uma boa ideia começar por Mateus 6 versículo 25 a 34. Procure ler essa passagem todos os dias
dias, com muita atenção e servindo-se da lógica indutiva. Memorize um ou mais versículos-chave, a fim de tê-los sempre na memória no decorrer do dia. Como sugerido anteriormente, use o alarme do relógio de pulso ou outro artifício qualquer que lembre de meditar conscientemente nesses princípios, em intervalos regulares. Toda preocupação que lhe ocorrer deve ser usada como um lembrete para reconhecer, capturar, recusar, substituir esse pensamento pela informação divina, no qual, então, você meditará. Quanto mais nos disciplinamos conscientemente para estudar, memorizar e meditar dessa maneira, mais habitual essa prática se tornará. Por fim, até na vigília da noite os pensamentos de Deus estarão à nossa frente, lançando raízes. Anos atrás, minha esposa e eu passeávamos por uma praia no estado de Oregon, apreciando-lhe a beleza, quando nos deparamos com uma enorme árvore caída, bloqueando nosso caminho. Devia ter quase uns 18 metros de comprimento, contudo podia-se ver que suas raízes não eram profundas. O forte vento marítimo da noite anterior fora muito forte e a árvore tombara. Muitos de nós, cristãos, somos parecidos com essa árvore. Convertemos-nos há anos, mas nossas raízes são tão fracas que o vento das adversidades nos abala o tempo todo. A meditação é o método instituído por Deus para nos ajudar a cultivar raízes saudáveis, que estejam enterradas no solo fértil da verdade. O salmista refere-se assim à pessoa que medita na palavra de Deus, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se seu desejo sincero for ser como uma árvore frutífera, seu próximo passo deve ser a meditação. Oração. Pai, eu lhe agradeço pela verdade da sua palavra e pelo privilégio de poder levá-la a toda parte. Ajude-me, Senhor, a meditar nessa palavra, pelo poder do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Imagine só, imaginação. Em uma manhã fria de outono, meu pai levou-me para caçar patos. Passamos a noite na caminhonete e nos levantamos uma hora antes do nascer do sol, a fim de encontrá-los junto a um pequeno lago isolado. 5 horas mais tarde, ainda não vimos um único pato. Eu estava irrequieto. Perguntei a meu pai se poderia percorrer a estrada de terra aberta por lenhadores, na tentativa de assustar pelo menos uma ou duas perdizes. Ele concordou, e depois de caminhar cerca de 1 quilômetro, ainda com as galochas de borracha, descobri outra estrada. Achando interessante, decidi segui-la, apenas para descobrir que, aos poucos, transformava-se em uma trilha de chão batido. Esta, por sua vez, conduziu-me a um pântano, fazendo crescer a esperança de surpreender uma perdiz a qualquer instante. Perdi por completo a noção da distância que andara. Logo percebi que também o solo firme ficara para trás. Eu estava rodeado de água. Perto dali havia uma pequena elevação do terreno, coberta de folhas. Resolvido a descansar um pouco antes de voltar, recostei-me contra uma pequena árvore. De repente, quebrando o silêncio absoluto do lugar, ouvi passos se aproximando. Apurei os ouvidos, tentando identificar o barulho. Não podia ser um esquilo, nem um veado, pois o ritmo das passadas indicava um animal de 2 patas, e bem pesadas. Respirei fundo na tentativa de acalmar meu coração descompassado e, ao mesmo tempo, enxergar alguma coisa por entre a folhagem densa. Só então me ocorreu que, se fosse um homem, ele atenderia meu chamado. Olá, tem alguém aí? Gritei. Nada, a não ser os passos. Quem está aí? Tornei a perguntar, a voz agora trêmula, quase inaudível. De novo, não obtive resposta, embora não pudesse ver nada. Minha imaginação disparou. Talvez fosse um urso faminto preparando-se para fazer de mim seu prato principal daquele dia. Meu pulso batia tão forte que, com certeza, a criatura se aproximando podia até ouvi-lo. A essa altura, já estava convencido de que se tratava mesmo de um urso. A velha espingarda para caçar patos, abandonada em meu colo, não serviu para me transmitir confiança. A próxima passada que me chegou aos ouvidos, roubou meu fôlego de vez. Saí correndo feito um louco, chapinhando na lama, na água, arranhando braços e rosto na vegetação fechada, deixando o rastro de uma locomotiva desgovernada. Sem olhar para trás, fixei a atenção em um só propósito, fugir do alcance do urso feroz. Acho que nunca corri tanto em toda a minha vida. Hoje ainda me pergunto se não quebrei algum recorde de corrida com galochas. Você deve estar se perguntando, afinal, ele chegou a ver o tal urso? Não, pelo menos, não com os olhos, na imaginação. Porém, ele era bastante real. Aquele dia aprendi, por experiência própria, uma verdade que desde então tornou-se fundamental em minha vida cristã. A capacidade que Deus nos deu para imaginar tem uma influência tão poderosa sobre nossas atitudes quanto um fato real. Na verdade, há quem diga que o sistema nervoso humano é incapaz de diferenciar entre a experiência verdadeira e a imaginada. Naquele dia no pântano, imaginei a existência do urso com tamanha riqueza de detalhes do que concentrei todas as minhas faculdades em um único objetivo: sobreviver. Nunca vou saber se havia um urso ali realmente. No entanto, reagi como se ele estivesse lá o tempo todo, completando a ponte, que essa história tem a ver com a mudança da mente e a transformação das nossas vidas. Ela serve para demonstrar um princípio importante: sua imaginação, em conjunto com a meditação bíblica, completa a ponte entre a verdade de Deus e os atos de justiça. Antes de fazer qualquer coisa, uma boa tática é traçar um quadro mental daquele que seria um resultado bem-sucedido. A imaginação percebe a aplicação. Dentre outras definições, Waller explica a imaginação como a faculdade de formar imagens de objetos que não foram percebidos. Deus nos deu a habilidade de visualizar algo na mente como se existisse de fato. Seja ou não correta sua percepção de determinada situação, você reagirá de acordo com aquilo que imagina ser verdade. Antes de prosseguirmos, cabe uma advertência. Hoje, os adeptos da nova era, os mestres em pensamento positivo e os psicólogos, também descobriram a importância da imaginação. Nesses círculos, ela costuma ser chamada de imaginário ou visualização dirigida. Talvez pareça inofensivo, mas considerando que a imaginação humana foi deturpada pelo pecado, Gênesis 6 versículo 5, ela pode ser usada erroneamente e provocar consequências perigosas. Grande parte das ideias e práticas dessas pessoas estão distantes do ensino bíblico relativo à imaginação. Nas próximas páginas, tentarei conduzir essa discussão com cuidado, pois as águas são traiçoeiras. Por um lado, temos de evitar as pedras da confusão, pois têm poder de destruir. Por outro, queremos descobrir a rota traçada pela Bíblia que nos ajudará a chegar a nosso destino. Muito mais complexa que um computador, a mente é algo impressionante, capaz de reter tudo que você oferece como alimento. Se programar seu computador com pensamentos errados sobre a vida, obterá reproduções fiéis dessas falsas imagens. Sua imaginação tem grande influência nesse processo. É muito mais difícil editar e apagar a informação depois que ela penetrou seus pensamentos. Suas reações à vida estão diretamente relacionadas com a maneira como você programou sua mente, o coração das coisas. A Bíblia fala com frequência em imaginações, inclinações ou intenções do coração. Quando este é mencionado nas Escrituras, em geral faz referência ao centro de toda ação e pensamento. Você imagina, raciocina, analisa e decide com o coração. Um lembrete: não confunda o coração bíblico
bíblico com a ideia de que as nossas emoções se originam ali. Em essência, é o pensamento, e não o sentimento, que acontece no coração. Claro, ele está apto tanto para a imaginação negativa quanto para a positiva. Lemos em Gênesis 6 versículo 5 que, nos tempos de Noé, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Naquele momento da história, as imaginações das pessoas eram más. Quando o termo é empregado em Gênesis 6 versículo 5, referindo-se à imaginação dos pensamentos do coração, ele descreve a formação de uma ideia na mente da pessoa. Trata-se da capacidade de conceber imagens que tem o homem interior, uma imitação da atividade divina, tanto para o bem quanto para o mal. Ezequiel registra um dos períodos de maior descaso para com os valores morais na história de Israel, quando diz que as autoridades da nação andavam cometendo pecados grosseiros nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Nas imaginações e obras, tornaram-se adoradores de ídolos. As cismas de nossos corações podem ser quartos abarrotados de ídolos, ou santuários separados para a adoração a um Deus santo. O escritor Os Guinness nos alerta contra a tendência para fabricar ídolos da imaginação ao dizer que ídolos não existem, são mera ficção, falsos deuses. Mas ter essa consciência por si só não serve de proteção contra a idolatria, pois não constitui uma verdade autônoma. Ela requer o chamado correspondente, o chamado amor e a obediência, bem como a lembrança de que a imaginação dos nossos corações pecaminosos conta com tamanho poder de criar realidades que o inexistente acaba revestido de uma dinâmica própria. Assim, independente daquilo que a mente sabe, a imaginação do coração consegue mudá-la. Ela tem poder para transformar mentiras em verdade, ficções em realidade, falsos deuses em deuses e o absolutamente incrível em perfeitamente verossímil. Essa tendência da imaginação de nossos corações para fabricar ídolos constitui uma ameaça constante e mortal à fé, tendo uma vez abandonado os ídolos pelo Deus vivo. A tarefa de nos mantermos assim nunca termina. O salmista escreve sobre os ímpios ao dizer: os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, distante do poder e controle de Deus. Às vezes, a imaginação foge ao controle. Jesus fala disso quando ensina aos discípulos a respeito da luxúria. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5 versículo 27 a 28. Parece até injusto igualar o adultério imaginado e o efetivo. Entretanto, Jesus não faz diferença entre os dois. Por quê? Porque a imaginação precede a ação. O que você pensa é aquilo que acabará fazendo. Jesus também disse que o que existe em nossos corações serve de indício para nossa verdadeira condição, ou quem de fato somos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6 versículo 45. O que você imagina não é um segredo tão grande quanto gostaria de acreditar, pois seus pensamentos secretos acabarão se revelando em sua personalidade e atuação públicas. O autor de Provérbios menciona um homem que encontra segurança naquilo que imagina. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Provérbios 18 versículo 11. Sabemos que fundamentar o futuro na riqueza, e não em Deus, é tolice. No entanto, na imaginação desse homem, suas riquezas são como uma alta muralha que julga capaz de protegê-lo contra qualquer calamidade. Devaneios. Vamos esclarecer um possível mal-entendido. Quando falo de se usar com sabedoria a imaginação, não me refiro nem aos devaneios, nem à fantasia. As duas coisas implicam fazer uso inadequado de uma habilidade dada por Deus. Devanear, ou sonhar acordado, costuma ser uma fuga da realidade que raras vezes traz resultados benéficos. A fantasia é uma ilusão da realidade mais que uma imagem mental do que ela poderia ser ou é. Leva-nos a viver no mundo da lua, enquanto o emprego apropriado da imaginação nos ajuda a caminhar com cautela, de forma a tirar o máximo proveito do nosso tempo. Como declarou Malcolm Smith, é possível usar ou abusar da imaginação. Existe um palco na mente de cada um de nós, sobre o qual representamos nossos dramas em pensamento. É o palco da imaginação. Em cima dele encenamos as mágoas que nos infligem, o mal que nos fazem, sejam reais ou imaginários. Ensaiamos as falas, os incidentes, o olhar que nos lançam, quantas vezes forem necessárias até chafurdarmos na lama funesta da amargura e do ódio, todos os nossos pensamentos sujos e mal cheirosos. No mesmo palco exibimos nossa luxúria, os planos de adultério e ganância, todo ato impuro, toda a mentira primeiro ensaiado sobre esse palco. É ali, à medida que fazemos a seleção dos personagens, que escolhemos quem seremos no futuro. Todas as nossas preocupações e temores nascem do momento em que escrevemos o roteiro para os próximos dias. Fazemos o papel do herói trágico aprisionado no conjunto inevitável de circunstâncias que o abuso da imaginação resulta em comportamento negativo e destrutivo, ao passo que sua utilização criteriosa produz benefícios. No entanto, compreender e usar bem a imaginação não é uma simples técnica de pensamento positivo. Na verdade, faz parte do plano de Deus, permitindo-nos antever diversas possibilidades e escolher a melhor. A respeito de Stephen Chanuk, autor do grande clássico cristão de Existência and Attributes of God, a existência e os atributos de Deus, dizia-se o seguinte: sua imaginação admirável e abundante, sempre sob o controle rigoroso da razão e da virtude, estava voltada para o sentido dos propósitos mais importantes. Esse departamento dos fenômenos mentais, por causa dos abusos a que está sujeito, é passível de menosprezo. Contudo, quando lhe concedem o espaço apropriado, nada mais fácil que demonstrar ser a imaginação uma das faculdades mais nobres com que o homem foi agraciado. De fato, uma faculdade cuja utilização saudável e apropriada não só se faz necessária para a harmonia social e outras relações afins, como também está intimamente ligada aos exercícios mais elevados da alma, através dos quais os homens conseguem perceber a existência de coisas invisíveis, porém eternas. A imaginação de Chanuk estava sob a mais cautelosa e habilidosa administração, serva, não governante, de sua razão em seu léxico. J. H. Taylor explica uma palavra que auxiliará nossa compreensão nesse momento. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, são mencionados dois tipos de visão, a visível e a invisível. Isto é, enxergamos com os olhos e com a imaginação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículo 17 a 18. 4 vezes é empregado um termo grego mais comum referindo-se ao que se vê e ao que não se vê. No entanto, também encontramos uma palavra grega menos habitual, traduzida por atentando. Tainha diz que podemos ler essa palavra como fixar os olhos da mente em alguma coisa. Na qualidade de crentes, não nos limitamos a enxergar apenas as coisas temporais, visíveis aos olhos humanos,
Deus, mas também as coisas eternas, visíveis à imaginação alimentada pela palavra de Deus. Portanto, ignorar a imaginação quando se busca a mente renovada seria tolice. Aliás, eu desafio a exercitá-la, para seu próprio bem. Ron Allen diz o seguinte: a mesma palavra que descreve a capacidade da mente humana de perverter, distorcer e arruinar o sentido da realidade, também é utilizada na Bíblia para descrever a devoção e lealdade profundas a Deus. Isaías faz isso em um texto bastante conhecido. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26 versículo 3. Neste exemplo, a palavra traduzida para mente é ezer, imaginação, a mesma encontrada em Gênesis 6 versículo 5. Mas, neste caso, Isaías diz que a imaginação do justo é firme, um adjetivo que de certa forma delimita a imaginação, deixando de fora o impulso maligno. Ou seja, pode-se dizer que este versículo descreve a imaginação sob disciplina. Esse tipo de imaginação nasce da fé confiante em Yahweh e resulta em sublime paz. A paz que só Deus pode dar. Imaginação em ação. Olhando para trás, você revê os atos que praticou em toda a sua vida. Usando a imaginação da maneira apropriada, você prevê seus futuros atos. Essa previsão serve para preparar seu modo de pensar para o sucesso no crescimento espiritual. Treinar a mente para obter um novo pensar não é acontecimento instantâneo, exige exercício e prática. Paulo disse a Timóteo para não perder tempo com coisas mundanas e sim, exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 4 versículo 7. O autor de Hebreus descreve os crentes maduros como aqueles que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5 versículo 14. A palavra exercitados aqui é a mesma empregada em 1 Timóteo 4 versículo 7. Mas o costume mencionado no versículo é definido como um hábito do corpo ou da alma, um poder adquirido pela prática e observada com regularidade e pelo uso. Desenvolver hábitos piedosos por intermédio do uso adequado da imaginação demanda tempo e exercício. Sabe-se que são necessários 21 dias, no mínimo, para produzir alterações perceptíveis em uma imagem mental. Quando alguém amputa um braço ou uma perna, a sensação de ter um membro fantasma persiste por cerca de 3 semanas. Uma pessoa tem de morar por volta de 21 dias em uma casa nova, antes de começar a senti-la como um lar de fato. Esses e vários outros fenômenos observados mostram que leva um certo tempo para uma imagem mental antiga se dissolver e uma nova ganhar forma. Por exemplo, se hoje costumo escovar os dentes com a mão direita e quero mudar para a mão esquerda, devo fazer um esforço consciente para lembrar de pegar a escova com a esquerda sempre que for usá-la. Se agir assim por algum tempo em aproximadamente 3 semanas, pegar a escova com a esquerda será um gesto automático. Mais do que com a direita se persistir. Dentro de mais 3 semanas terei criado um hábito que substituirá o antigo. Alguma vez você tomou a decisão de passar mais tempo perto de Deus, desejoso de ter uma vida de oração mais significativa e conhecer a palavra em maior profundidade? Talvez houve épocas em que você tentou se levantar meia hora mais cedo para fazer isso, mas depois de alguns dias de sucesso, você se descobriu retornando aos antigos hábitos e encheu-se de sentimentos de culpa por não se sair melhor nessa empreitada. Não permita que isso desanime. O princípio mais importante é o seguinte: você deve se esforçar para persistir durante pelo menos 3 semanas, até perceber que está formando um novo hábito. Da mesma forma, devemos reprogramar nossa imaginação de acordo com a palavra de Deus se quisermos ser conformes à imagem de Cristo. No decorrer dos anos, somos programados por diversas fontes de influência, de modo que adquirimos opiniões, pensamentos ou ideias em desacordo com as Escrituras. Para mudar nosso modo de pensar, primeiro temos de corrigir a informação. Depois, devemos alimentar nossas mentes com essa informação por intermédio da memorização. Em seguida, de tempos em tempos, precisamos trazer de volta as verdades memorizadas à mente consciente e refletir nelas através da meditação. Por fim, podemos encenar esses princípios divinos na tela de nossa imaginação e ver-nos obedecendo à verdade de Deus. Essas imagens mentais de obediência transformam a verdade programada em verdade processada. A imaginação direciona os princípios divinos de forma a se converterem em atos vivos, usuais, imaginando seu futuro. Vamos usar nossas imaginações agora, tomando uma passagem da palavra de Deus e aplicando em nossas vidas. Filipenses 4 versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Lembre-se, como estudamos anteriormente, agimos e sentimos de acordo com a maneira como percebemos as coisas. Se acredito que minhas circunstâncias fogem ao controle de Deus, viverei como se isso fosse verdade e me preocuparei. No entanto, se creio que Deus cuidará de mim em meio às adversidades, e tu imaginar obedecendo, não ficarei ansioso. Se me vejo como um homem de oração que faz conhecidas todas as suas petições diante de um Deus que me promete paz, experimentarei sua paz. Se me volto para Deus em oração e com persistência, Ele corresponderá à minha obediência guardando meu coração e mente das inquietações. Você pode dizer: já tentei isso, mas não funcionou. Tem certeza de que persistiu durante pelo menos 3 semanas em oração a Deus, cada vez que reconheceu um pensamento de preocupação? Por quê? Se não o fez, não deu à imaginação, um dom projetado por Deus, a oportunidade de reprogramar a mente abarrotada de ansiedades. Quando se imagina obedecendo a palavra de Deus, você não está se baseando no poder do pensamento positivo, mas no poder de acordo com o pensar bíblico. Aqueles que defendem a ideia do pensamento positivo tendem a enfatizar a utilização da mente como uma fuga da realidade. Por isso, é comum vê-los preocupados demais na busca do sucesso pessoal e material. Para o crente, o uso da mente e da imaginação deve ser cristocêntrico, fundamentado na Bíblia e voltado para a aplicação dos princípios divinos a fim de obter uma vida bem-sucedida. Não se trata de submeter-se a uma preparação psicológica, usando o direcionamento de imagens mentais ou visualizações. Em vez disso, você se limita a imaginar e depois agir de acordo com a verdade, em obediência. Será que vai dar certo? Uma revista especializada em pesquisas publicou uma experiência com pessoas a quem se pediu para tirar uma bola de basquete contra a cesta, a partir da cabeça do garrafão. 3 grupos de estudantes foram convidados a participar. Um grupo treinou arremessando a bola todos os dias, durante 20 dias, e foi escalado para se apresentar no primeiro e nos últimos dias da experiência. O segundo grupo também foi escalado para os mesmos dias, mas não pôde praticar nesse meio tempo. O terceiro grupo se apresentou no primeiro dia e, a partir de então, teve 20 minutos por dia para imaginar-se jogando a bola em direção à cesta. Quando erravam, imaginavam a correção mais adequada para a trajetória da bola. O primeiro grupo, que na verdade treinara 20 minutos todos os dias, melhorou a pontuação em 24%, entre a primeira e a segunda apresentações. O segundo grupo, que não treinou, não melhorou nada. O terceiro grupo, que treinou na imaginação, melhorou a pontuação em 23%. A imaginação conseguiu praticamente tanto quanto o treino efetivo. Se você pretende começar a utilizar sua imaginação como uma ferramenta dirigida pelo Espírito para o crescimento cristão,
cristão também experimentará resultados semelhantes. Hábitos antigos serão substituídos e novos se formarão. Áreas de fracasso constante se transformarão em vitoriosas. Acima de tudo, sua mente se renovará com resultados animadores. Oração. Senhor querido, quero lhe agradecer pelo modo maravilhoso como minha mente foi projetada. Reconheço que às vezes costumo usar a imaginação para o mal, e confesso isso como um pecado. Pelo seu poder, agora quero usá-la como ferramenta para o crescimento espiritual. Ajude-me a persistir no desenvolvimento da minha imaginação de acordo com a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Tesouro enterrado. Aplicação. Imagine que um amigo digno de confiança lhe conte as últimas novidades a respeito de uma descoberta que fez. Você sabe que, há pouco tempo, ele comprou uma cabana no sopé da Sierra Nevada, na Califórnia. Pois bem, limpando a nova propriedade, achou uma pequena caixa num canto do quarto. Curioso para saber o que continha, abriu devagar a tampa coberta de poeira. Para sua surpresa, encontrou um mapa muito antigo. Desdobrou-o com todo cuidado, examinou e descobriu que havia indicações para um tesouro escondido em uma montanha próxima. Conhecendo seu espírito aventureiro, decidiu perguntar se você estaria interessado em acompanhá-lo nessa caça ao tesouro. Poucos dias depois de aceitar o convite, você e seu amigo partem rumo à montanha. Depois de horas escalando-a com enorme dificuldade, chegaram ao topo, onde o mapa deixava claro estar o tesouro. Mal contendo a emoção, vocês começam a cavar de pronto, usando uma picareta e mapa. Como não podia deixar de ser, encontram um velho baú enterrado no chão. Prendem a respiração, antevendo as riquezas que seus olhos estão prestes a testemunhar. Quebram um cadeado enferrujado, abrem a tampa e se deparam com milhões de dólares em moedas de ouro. Porém, após passar o entusiasmo inicial da descoberta, vocês decidem enterrar o baú novamente e retornar para casa, sem a intenção de tornar a mexer no tesouro. Se isso acontecesse de verdade, você voltaria para desenterrar o tesouro. Imagine-se em outra situação. Meses atrás, os dias estavam tão bonitos que você resolveu cuidar do jardim, certo de conseguir o impossível em uma única tarde. Graças a seu zelo característico, trabalhou sem parar até o cair da noite. De repente, começou a sentir um estranho entorpecimento nas pernas. Considerando ser apenas o resultado de excesso de uma atividade física, você toma um banho quente, engole 2 aspirinas e vai para a cama. De manhã, no entanto, o torpor não desapareceu. Em vez disso, espalhou-se por seus braços, agora acompanhado de uma dor incômoda. Depois de vários dias nesse estado, você decide procurar o médico da família. Ele também atribui sua condição ao trabalho no jardim, porém não resolve o problema, pois a dor e a dormência persistem, até que um dia, um de seus membros perde os movimentos por completo. Sem perda de tempo, você telefona para um especialista e marca uma consulta. Após uma bateria de exames minuciosos, vem o diagnóstico. Você contraiu uma doença rara, para a qual existe um único tratamento. Para seu alívio e alegria, uma droga milagrosa, específica para essa enfermidade, fora descoberta poucos meses antes. O médico lhe prescreve uma receita com instruções detalhadas para a utilização do medicamento, e o dispensa. Depois de comprar o remédio na farmácia, volta para casa, guarda o frasco no armário do banheiro, de onde nunca mais pretende tirá-lo. Se de fato fosse acometido por uma enfermidade que colocasse em perigo sua vida, você seria capaz de ignorar o único remédio apto para salvá-lo? Pense em mais uma situação. Você é crente no Senhor Jesus e tem o desejo sincero de saber o que Deus quer da sua vida. Para ajudá-lo nessa busca, Deus lhe revelou uma maneira de descobrir sua perfeita vontade. Deu-lhe um mapa espiritual em que cada curva e desvio foram minuciosamente traçados. Depois de olhar o mapa por alguns instantes, você o deixa guardado em uma gaveta para nunca mais abri-lo. Consegue perceber um padrão comum a todas essas situações hipotéticas. Seria ridículo descobrir ouro e tornar a enterrá-lo. E uma tolice total dispor de um remédio que possa curá-lo de uma doença terminal. E recusar-se a tomá-lo, pois não seria menos absurdo estar de posse do mapa divino, a Bíblia, e ainda assim ignorar os ensinamentos práticos para a sua vida. Saber e praticar. O apóstolo Tiago afirmou com grande clareza: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1 versículo 22. E é maravilhoso possuirmos a informação de Deus como guia, e ainda melhor memorizarmos sua informação e meditarmos nela dia e noite. As bênçãos se multiplicam quando nos imaginamos vivendo em obediência à verdade, fixando-a sempre em nossas mentes. Mas o ciclo só se completa quando aplicamos a verdade em nossas vidas. O teólogo inglês John Stott escreveu: o conhecimento carrega consigo a solene responsabilidade de se agir com base nele, traduzindo no comportamento apropriado. Ele também afirma o seguinte: Deus nunca pretende que o conhecimento seja um fim em si mesmo, mas sempre o meio para se chegar a um fim. Nos capítulos 5 e 6 do livro de Deuteronômio, existem nada menos que 13 desafios a serem observados e guardados, para seguir os mandamentos de Deus. A ênfase primordial está na aplicação da verdade de Deus à vida. Por exemplo, Moisés disse: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não declinareis, nem para a direita, nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5 versículo 32 a 33. Moisés explicou aos filhos de Israel que a ordem de Deus era que ele lhes ensinasse os estatutos para que pudessem observá-los e obedecê-los. 3 Prometeu diversos resultados positivos quando aplicassem a verdade divina às suas vidas. Primeiro, em Deuteronômio 6 versículo 1 a 2, disse que essa submissão produziria reverência a Deus, a qual, por sua vez, redundaria em maior obediência e no prolongamento de suas vidas. Alguns cristãos parecem esperar que um raio caia do céu sobre suas cabeças para saber que Deus lhes falou. Entretanto, o ensino de Moisés é muito claro. Somos chamados a obedecer o que já conhecemos da palavra de Deus. Então ele revelará muito mais ao nosso entendimento, porque Deus nos daria a segunda metade do mapa se ainda não seguimos nem a primeira. Outra consequência positiva de ser praticante, e não somente ouvinte, é que nossas vidas servirão de testemunho para os incrédulos. Uma vida de obediência pode tornar-se plataforma para a proclamação da verdade de Jesus Cristo. O mundo precisa primeiro ouvir a mensagem das nossas vidas, antes de ouvir as palavras dos nossos lábios. Lar feliz. Em Deuteronômio 6, Moisés também falou para aplicar a verdade divina em casa. O versículo 7 diz que devemos ensinar a palavra de Deus em nossa casa e conversar a respeito dela. A vontade do Senhor para um lar cristão é que sua palavra permeie cada aspecto da vida familiar. A aplicação da palavra tem de se dar assentado em tua casa e andando pelo caminho. Deuteronômio 6 versículo 7. Não deve se restringir a um período específico de devoção da família, mas tem de estar presente inclusive nos momentos de recreação, descanso ou no relacionamento uns com os outros. Precisa ser parte integrante das atividades da sua família, até quando vocês estiverem se deitando e se levantando. O último pensamento da noite e o primeiro da manhã deve se basear na verdade divina e em sua aplicação. Essa prática viva da verdade de Deus precisa se
estender também à comunidade, a ponto de afetar as pessoas da vizinhança, pois cada membro da família traz a palavra de Deus como um símbolo atado à sua mão e fronte. Em outras palavras, a revelação da verdade divina na vida de cada integrante da família serve como um testemunho poderoso para os outros. A família inteira pode ser testemunha para um mundo que observa. Alguns anos atrás, quando nos mudamos para um novo bairro, espalhou-se depressa a notícia de que eu era pastor. Isso significava que deveríamos avançar com grande cuidado no relacionamento com os vizinhos, evitando assim que todos, imediatamente, nos dessem as costas. Nosso filho de 6 anos de idade, por outro lado, não enfrentou a mesma hesitação. Os vizinhos da casa mais próxima eram cordiais, porém percebemos que tinham um certo receio de nós, mas nem isso foi capaz de deter nosso filho. Um dia, enquanto a dona da casa ao lado trabalhava no jardim, ele aproximou-se com a maior desenvoltura e pôs-se a conversar. Ela ainda se mostrava cautelosa em relação a mim e a minha esposa. Todavia estabeleceu um relacionamento de amizade com nosso filho de imediato. Pouco tempo depois, apresentou-o ao marido e os dois se deram muito bem. Agora que o menino abriu as portas, eles se aproximaram mais e logo éramos todos amigos. Após alguns meses, minha esposa pôde falar de Cristo à mulher e ela aceitou como seu salvador. O marido levou um pouco mais de tempo a ceder, mas acabou se rendendo também. Os versos que acabamos de ler em Deuteronômio me vêm à mente quando lembro dessa experiência. Nosso filho, em sua fé infantil, não hesitou em usar a verdade divina por testeira entre os olhos. Sua abordagem ingênua e amistosa indicou para nossos vizinhos que a palavra de Deus também fazia parte de nossas vidas. Aplicar princípios divinos à sua família será como escrevê-los nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versículo 9. Firme, do começo ao fim, por 2 anos. Trabalhei nos meses de verão como encarregado da manutenção do gramado, em um clube de golfe. Tive a oportunidade de observar inúmeras pessoas se frustrarem ao bater com um taco em uma bolinha branca. Fator decisivo para comprovar minha total inaptidão para o esporte. Lembro-me de um dia em particular, reservado às mulheres. Estava sentado sobre o cortador de grama, observando 2 senhoras que estavam jogando, uma demonstrando toda a atenção de uma novata, a outra, muito mais experiência. Quando a novata se preparava para dar a tacada, sua companheira lhe disse: seja firme ou a bola acabará no meio do bosque. Novamente, é desnecessário dizer que foi exatamente o que aconteceu. Assistindo àquela cena, pensei no que a mulher dissera a respeito de firmeza. Sem o saber, ela tocara no ponto mais fraco da minha experiência cristã. Eu conhecia bem a verdade divina, mas não estava sendo firme quando aplicava a minha experiência diária. Essa firmeza é a melhor tradução para o desafio de Tiago, quando nos diz para sermos praticantes da palavra. Como ilustração de seu ensino, Tiago fala de um homem que contempla ao espelho e se vê como de fato é. Qual sua aparência ao se levantar pela manhã? Talvez tenha a impressão de que os vasos sanguíneos em seus olhos formam um mapa dos canais de Veneza. Seja qual for o caso, ao se colocar na frente de um espelho, a verdade se revela, sem misericórdia, diante de seus olhos. Agora, digamos que você não passe nem perto do espelho e vá direto tomar o café da manhã, pensando: oh, que sujeito mais atraente eu sou. Estará se enganando. Não, a palavra de Deus é como um espelho. Ela declara a verdade nua e crua a nosso respeito, sem fazer nada para diminuir o impacto. Também explica que a atitude tomar a partir daquilo que vemos. Por outro lado, nos iludimos quando nos afastamos da palavra e nos recusamos a agir com base no que lemos. Tiago proclama as bênçãos de se aplicar a verdade à vida ao dizer: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1, versículo 25. Fundação. Jesus conta uma história muito importante ao final de seu poderoso sermão da montanha. 5 Após descrever o que significa viver no reino, ele põe seus ensinamentos em prática. Sabemos que seu sermão foi muito eficaz porque Mateus nos diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade não como os escribas. Mateus 7, versículo 28 a 29. A aplicação feita por Jesus foi uma parábola acerca de 2 construtores, um prudente e outro insensato. Leamos essa história de Mateus 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A diferença entre os 2 tipos de pessoas é: as prudentes ouvem as palavras de Jesus e reagem de acordo, enquanto as insensatas ouvem, porém as ignoram. O homem, a quem Jesus chama de prudente, era um indivíduo sensível e prático. O outro foi chamado de insensato, e a palavra no texto grego original é semelhante ao nosso idiota. Descrição pouco lisonjeira. Ambos construíram casas, e presume-se que fossem bastante semelhantes. Evidente que usavam materiais de qualidade e as melhores técnicas de edificação. Se alguém as olhasse sem atentar para os detalhes, encontraria dificuldade para distingui-las. A principal diferença estava na base. O construtor prudente levantara sua casa em cima de rocha sólida, ao passo que o insensato, na areia. Anos atrás, uma igreja que pastoreei no norte da Califórnia quis construir um auditório. O local escolhido era muito bonito, uma área chamada Oakland Hills. Contratou-se arquitetos de Michigan para desenvolver o projeto. O problema todo foi o fato de não conhecerem a instabilidade inerente à colina sobre a qual o auditório deveria ficar. Concluída a planta, todos ficaram impressionados. No entanto, quando foi apresentada em concorrência pública às firmas de engenharia locais, veio o choque. O custo estimado era mais do que o dobro imaginado por nós, pois os engenheiros da cidade sabiam que precisaríamos de fundações muito sólidas para sustentar o auditório. E essas fundações teriam de ser profundas, penetrando o solo instável até atingir o leito de rocha subjacente. Para nossa tristeza, a planta foi relegada a uma gaveta, onde permanece até hoje. Tudo porque os arquitetos, originários de outro lugar que não a Califórnia, desconheciam o tipo de fundação necessária para a construção. Na parábola de Jesus, o insensato agiu como aqueles arquitetos. Não se deu ao trabalho de preparar fundamentos adequados. Erigiu sua casa na areia. O erro do insensato jamais seria descoberto se não fosse pela tempestade que sobreveio à sua casa pouco depois. Essa tempestade revelou a fundação inadequada. Mas ainda, o texto grego original nos diz que as tempestades mencionadas na parábola não eram iguais. As chuvas e o vento que fustigaram a casa sobre a rocha tinham intensidade muito maior da tempestade que atingiu a casa na areia. A casa sobre a rocha suportou tufões e enchentes devastadoras, mas permaneceu de pé. Por outro lado, a tempestade que varreu a casa na areia não foi tão poderosa, e Jesus disse que ela caiu, e foi grande a sua queda. Muitos cristãos constroem suas vidas de modos a
aparentemente benéficos, mas, quando chega a tempestade, elas desmoronam, transformando-se em ruínas. Por quê? Porque a fundação sobre a qual foram construídas não era sólida o suficiente. Um crente pode parecer bem-sucedido em tudo o que faz, mas se não está construindo sobre os fundamentos certos, o sucesso não permanecerá por muito tempo. Jesus nos diz com toda clareza que tipo de fundação resiste às dificuldades da vida. O homem prudente ouve a palavra de Deus e a põe em prática, enquanto o insensato a ouve e não aplica à sua vida. A pergunta que deveríamos nos fazer é esta: eu ouço e obedeço à verdade divina, ou ouço e ignoro? Isso determinará o tipo de fundação sobre a qual você vem construindo. Todas as etapas que temos estudado sobre a renovação da mente de nada servirão, a menos que esse último passo seja dado. A ilustração de Jesus é muito pertinente para nossa discussão. Nossas vidas não contarão com fundamentos sólidos só porque conhecemos a palavra de Deus. As pedras angulares são corretamente lançadas quando conhecemos e praticamos aquilo que Deus diz. Em palavras ainda mais simples, nosso lar espiritual resistirá às enchentes e circunstâncias quando aplicarmos com regularidade os preceitos divinos à nossa experiência diária. A prática da aplicação aplicar alguma coisa significa tomar uma atitude muito prática. Portanto, vamos fazer isso com o que estamos aprendendo neste exato momento. Digamos, por exemplo, que você tem o hábito inadequado de usar a língua para bisbilhotar ou criticar excessivamente. O primeiro passo é buscar a informação de Deus sobre o assunto. Talvez Romanos 1 versículo 29 possa ajudar, pois nesta passagem, o fofoqueiro ou bisbilhoteiro é listado junto a homicidas e enganadores. Parece forte demais. No entanto, lembre-se, o espelho só reflete a verdade a nosso respeito. Em 2 Coríntios 12 versículo 20 encontramos outra lista de mãos da língua. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos adverte sobre o poder da língua. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e glorioso de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, dê de alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3 versículo 3 a 12. Não há dúvidas de que o uso da língua é pecado. Todavia, você precisa de mais informações do que apenas isso. Um versículo-chave sobre a língua. Efésios 4 versículo 29. Diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O segundo passo, memorização, implica eternamente versos como Efésios 4 versículo 29 e Salmos 141 versículo 3 põe: ó Senhor, uma guarda minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Anote os versículos em um cartão e leve-o aonde for. Siga algumas das técnicas de memorização citadas no capítulo 6 e esconda essas palavras de Deus no seu coração. O terceiro passo no processo é a meditação. Pode ser iniciada ainda durante a memorização. No capítulo 3, examinamos 4 palavras que nos ajudam a reprogramar nosso modo de pensar: reconhecer, capturar, recusar e substituir. Esse modelo será útil para sua meditação. Quando determinada situação surgir durante o dia e você estiver prestes a dizer alguma coisa hostil ou pecaminosa, será uma chance de reconhecer, capturar e recusar esse pensamento, trazendo a passagem bíblica de Efésios 4 versículo 29 à memória para lidar com ele. Quando meditamos na verdade divina, ela se torna parte do nosso ser. O quarto passo é a imaginação. Como Jesus reagiria frente a essa circunstância? Você é capaz de traçar um quadro mental da resposta que ele daria? Pois então, imagine-se fazendo exatamente a mesma coisa quando situações difíceis surgirem em sua vida. Haja conforme a palavra de Deus. Por exemplo, talvez haja uma determinada pessoa com quem você costuma fofocar. Você sabe que isso é errado e seu amigo também. Mas vocês adquiriram esse hábito que faz parte de seu relacionamento. Passe algum tempo imaginando que na próxima vez que tiver a oportunidade de estar com essa pessoa, reagirá de modo diferente. Imagine-se conversando sobre verdades salutares e trocando palavras proveitosas para o crescimento dos outros. Veja-se como uma pessoa que consegue mudar o rumo da conversa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O último passo do processo é a aplicação. Chegamos ao ponto onde a lâmina da faca atinge o osso. Digamos que amanhã de manhã você se encontrará com um amigo e terá a oportunidade de arruiná-lo ou edificá-lo com palavras. A escolha é sua. Pode continuar agindo como sempre agiu, e usar a língua como uma lâmina de dissecação, ou mudar o rumo da conversa, em obediência aos princípios de Deus, dirigindo uma palavra bondosa a quem o escuta. Vamos supor que a conversa incline-se para determinado assunto, e você decida aplicar o que aprendeu. Poderá dizer: sabe, somos amigos há muito tempo e gosto muito de conversar com você, mas tenho notado que adquirimos o hábito de fazer comentários sobre a vida dos outros. E essa semana, comecei a memorizar um versículo da Bíblia relacionado a este tipo de comportamento. Efésios 4 versículo 29. E quanto mais penso no assunto, mais peço a Deus que coloque um guarda à minha boca. Salmos 141 versículo 3. Hoje vejo que, agindo assim, estou perdendo as oportunidades de edificar sua vida. Perdoe-me por isso. Não quer se juntar a mim no projeto de só falar coisas boas às pessoas? Seu amigo talvez se ofenda e tenha uma reação adversa a seu convite, porém duvido muito. Talvez ele concorde com você e se disponha a acompanhá-lo nesse passo de obediência. Varinha de condão ou palavra. A palavra de Deus não é uma varinha de condão para nos ajudar em meio a circunstâncias negativas, transformando-as em experiências dignas de uma Cinderela. Antes, é a verdade poderosa de um Deus perfeito que, uma vez aplicada à nossa vida, produz grandes bênçãos e vantagens. Se descobrisse ouro, você o enterraria? Se o médico lhe prescrevesse um remédio capaz de salvar sua vida, você o guardaria no armário do banheiro e esqueceria de tomá-lo? Se Deus lhe desse o mapa da vida, você o ignoraria? Claro que não. Deus nos deu algo muito mais precioso do que o ouro e mais saudável que o melhor remédio do mundo: sua palavra. A única reação lógica e sensata que podemos ter à sua
sua verdade e aplicá-la. E você, não pretende assumir o compromisso de fazer a mesma coisa em sua vida. Oração. Pai, eu lhe agradeço muito por sua palavra, que dá vida e nos dirige. Quero ser um praticante dessa palavra, e não um simples ouvinte. Mas parece que tenho a tendência de ouvir e não fazer nada. Por favor, ajude-me, por seu poder, a pôr em prática com regularidade aquilo que estou ouvindo, para que minha vida signifique alguma coisa para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Ajude o canal